Bom dia, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre promessas. Nós já falamos promessas de livramento, invoca ao Senhor e Ele vai livrar, aleluia. Nós já falamos sobre promessas de saúde, aleluia. Quando nós conhecemos através da palavra de Deus que tem promessas de Deus de saúde para as nossas vidas, isso é poderoso, isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre promessas de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Você que está aí com sua Bíblia pode acompanhar juntamente comigo. Deuteronômio 5. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor, o teu Deus, te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Então aqui, quando Deus ele corrige um filho, é porque ele ama. Deus ele vai corrigir. Quando a gente vê que Deus está corrigindo, pode saber que é porque o amor é grande. Pode saber que é por amor, porque Deus corrige aquele que ele ama. Então aqui fala, quando Deus corrige, é porque ele quer o bem, né? E que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, para temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus ele quer levar para uma boa terra. Deus ele quer colocar num lugar abençoado. E aqui fala, numa terra de ribeiros de água, numa terra de fontes, numa terra que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, terra de vides, aleluia, de figueiras, de romeiras, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Então Deus ele quer o melhor. Deus ele quer conduzir para o melhor, ele quer levar para o melhor. Ele quer levar para essa boa terra, uma terra que manda leite e mel. Uma terra de ribeiros de águas, uma terra de abundância, terra em que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará dela. Terra cujas pedras são ferros e cujos montes tu cavarás o cobre. Então, nos montes vai ter cobre. Aleluia. Você vai comer o pão sem escassez. Não vai faltar. Sabe aquele pensamento? Ai, será que vai faltar? Não. Na terra que Deus prepara, não vai faltar. A palavra de Deus diz que os leão pode passar fome, mas aquele que espera em Deus de nada tem falta. Então Deus ele cuida, Deus ele supre, aleluia. E ele quer colocar num lugar abençoado, numa terra em que vai comer o pão sem escassez e nada vai faltar nela. Porque a palavra de Deus diz que o homem planta semente, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem envia a chuva, aleluia. É Deus quem traz a bênção, é Deus quem abençoa. Então é maravilhoso a gente entender isso e a gente conhecer a palavra de Deus. E saber que quando Deus ele corrige é porque ele ama. E se ele corrige é porque alguma coisa não está certa. E é preciso conserto. E a palavra diz que quando Deus ele corrige, muitas vezes não aceitamos de bom grado. Qual filho aqui na terra que vê o seu pai terreno, né, corrigindo, que gosta? Não gosta. Mas depois ele entende e ele percebe que aquilo que o pai fez foi o melhor, foi bem para ele, né? E da mesma forma é Deus. Quando Deus ele corrige porque ele ama. Filho, isso não está certo. Filho, esse caminho não é bom. Filho, isso que você está fazendo não vai te levar
a um lugar bom, né? Então, Deus ele instrui, Deus ele ensina através da sua palavra, para que a gente possa fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, né? Deus enviou os mandamentos ensinando, né, aquilo que é certo, aquilo que é bom para a gente fazer. Porque no final, tudo isso vai ser bom para nós mesmos. Vai ser bom para nós. Os mandamentos de Deus, as coisas de Deus, quando nós entendemos, quando nós obedecemos, o melhor é para nós. Então Deus faz isso para o nosso bem. O pai, quando ele corrige o filho, às vezes dói mais no pai, né, quando ele vai corrigir, do que no próprio filho. Mas ele sabe que é necessário, que é preciso. E quando o filho obedece, quando o filho é sábio, né, quando o filho dá ouvidos ao pai e obedece, aquele filho vai ser bênção. Né? Aquele filho vai ser a alegria do seu pai, a alegria da sua mãe, né? E vai obedecer. E da mesma forma Deus. Quando nós obedecemos a Deus, o filho que obedece a Deus, Deus se alegra desse filho. Deus fica feliz, né, de ver a obediência, de ver que esse filho está obedecendo. E Deus vai sempre preparar o melhor, sempre fazer o melhor. E aqui o Senhor está preparando uma terra abençoada para os teus filhos. Ele está preparando um lugar abençoado, né? Ele está corrigindo os seus filhos, ele está conduzindo os filhos e ensinando aquilo que é bom para os seus filhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas. Aleluia. Terra que sai dos vales, terra de trigo, de cevada, de vides, da figueira, das romeiras. Uma terra que produtiva, uma terra que produz, uma terra que tem frutos. Aleluia. Uma terra maravilhosa. Então a vontade de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para nós é de nos abençoar. É tão poderoso quando nós entendemos isso. Quando nós começamos a dar os passos em direção ao Senhor, quando nós começamos a obedecer a Deus, a deixar tudo aquilo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que impede a gente de servir ao Senhor em espírito e em verdade, servir ao Senhor da maneira certa. Porque quando você serve ao Senhor em espírito e em verdade, quando você verdadeiramente anda no caminho do Senhor, vai aprendendo com a sua palavra, vai buscando intimidade com Deus, buscando conhecer o Senhor, você vai sendo abençoado, Deus ele vai te abençoando. Em todas as áreas da sua vida, a bênção não é só financeira, mas a bênção é em todas as áreas, é você ter paz, é você ter alegria, é você ter condições e poder desfrutar dessas condições, porque no financeiro, quantas pessoas têm condições, mas não conseguem desfrutar, né? Não pode, muitos não têm saúde para poder desfrutar do financeiro que tem, das coisas que tem. Mas Deus, ele quer nos abençoar de forma plena. Não é só financeiro, não é só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz: eu quero que te vá bem em todas as áreas da sua vida. Então Deus, ele tem uma terra boa, terra de cevada, terra de trigo, terra de figueira, de romeira, né, de oliveira, uma terra abundante, uma terra abençoada, aonde você vai comer o seu pão sem escassez. Aquele homem, ele fala: eu vou construir mais celeiro, porque aí eu vou poder comer até o final da minha vida. E o Senhor fala para ele: ainda essa noite pedirá sua alma. Então não adiantou de nada. Mas com Deus, você vai comer o seu pão sem escassez, você não vai ficar se preocupando. Porque você confia no Senhor e sabe, né, que há uma promessa de Deus sobre a sua vida e que vai se cumprir. Então você descansa no Senhor. Você tem paz, porque você conhece o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Então, uma terra sem escassez, uma terra abençoada. Então, a promessa de Deus de bênção está para nós. Que nós venhamos conhecer, que nós venhamos tomar posse, que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e saber que quando Deus corrige, é porque Ele ama, e não rejeitar a correção do Senhor, mas receber a correção de Deus e fazer a vontade de Deus, agrada o coração do Senhor.
e você será forte.